Pronto, pessoal, vamos então para princípios implícitos. Vimos até então os princípios expressos. Por princípios implícitos, até coloquei no quadro ali o tópico, o que se entende? Não estão expressos. Professor, não precisa de alguém aí na frente para dizer o óbvio. Às vezes o óbvio tem que ser reiterado, porque a gente tem dúvida ainda. Já me foi perguntado em sala de aula onde está escrito expressamente os implícitos. Em lugar nenhum, né? Porque são implícitos. Há quem defenda, e é uma doutrina até majoritária, que são constitucionalmente implícitos, porque se depreende, são deduzidos da lógica constitucional. Então, lendo a Constituição, lendo o 37, lendo os dispositivos constitucionais e a lógica constitucional como um todo, a gente percebe que a Constituição se refere, né, mesmo que não expressamente, mas se refere a um regime jurídico da administração pública que traz ali implicitamente dois princípios principais: supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público. Vamos pôr aqui o primeiro. Vou começar com indisponibilidade. Indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Professor, o que diz este princípio? O princípio da indisponibilidade pública, indisponibilidade do interesse público, diz que a coisa é pública e, portanto, está indisponível. Professor, eu achei péssimo esse seu conceito. Péssimo, não entendi. Que raios é a coisa pública? Portanto, está indisponível. Primeiro, você disse o que está escrito. Segundo, que raios é a coisa? Preocupa não. Eu gosto realmente de partir do óbvio, partir do mais simples possível. O que significa dizer que a coisa é pública ou a coisa não pertence à administração, não pertence ao agente público, não pertence ao órgão público. Quando eu digo que a coisa é pública, você vai puxar na memória o interesse do Estado se confunde com o interesse de quem? Democracia é o que mesmo? República é o que mesmo? Lembra? Tudo coisa do povo, res public, coisa do povo. A república é uma situação política onde a coisa é do povo, o poder é do povo, o poder é da sociedade, o poder é coletivo. Esse poder traz consigo os recursos, os materiais, os bens, os sujeitos, de certa forma, tudo da administração pública, tudo isso é da coletividade, é da sociedade, é meu e seu. A coisa é pública, a própria coisa pública é pública. É uma redundância, mas vamos raciocinar fugindo um pouco de direito administrativo e indo um pouco para a vida em sociedade comumente. Eu tenho aqui a minha garrafinha, o meu celular, o meu relógio, qualquer objeto. Posso pegar esse pincel, que não é meu, do Realiza, mas vamos partir do pressuposto que é meu pincel. Eu posso dizer para o Badu, nosso operador de câmera: Badu, fica com o meu pincel aqui. Pronto, entreguei o pincel para o Badu. Fica com o meu pincel e eu vou até o banheiro. Badu, você pode usar meu pincel, você pode passar ele no quadro e tal. Você pode até emprestar aí para algum colega, mas só isso, só isso. Esse pincel é meu, tá, Badu? Você só faz isso com esse pincel. O Badu pode quebrar o pincel, pode jogar o pincel fora, pode tacar fogo no pincel? Não. Por que não? Porque o pincel não é do Badu. O pincel é meu. Por ser uma coisa minha, privada, minha propriedade, a coisa aqui no caso é minha, faço dela o que me convir. Então posso jogar fora, posso quebrar, posso tacar fogo no pincel, posso pisar no pincel, então dispor, gozar, alienar, desfazer, destruir. Posso fazer tudo isso com a coisa que é minha. Mas a partir do momento que eu entrego o pincel para o Badu passou a ser dono do pincel, a coisa passou a ser do Badu? Não!
a coisa continua sendo minha. O Badu tem, de certa forma, a posse sobre o pincel. E eu delimitei para o Badu o que Badu pode ou não pode fazer com esse pincel. Agora, pega o pincel e leva para a lógica da administração pública. Vamos imaginar o pincel como tudo que é da administração pública, patrimônio, recursos, poderes, a administração pública como um todo no pincel. Esse pincel que é a coisa pública é de quem? O nome já diz, é da sociedade, é da coletividade. O que nós fizemos com o patrimônio, os recursos, a coisa pública? Nós pegamos a coisa pública e entregamos para os administradores. Nós pegamos a coisa pública e entregamos para o governante, entregamos para o agente público, entregamos para o legislador. Entregamos a coisa pública, nós, sociedade, e entregamos a coisa pública para a administração pública. A administração pública faz o que quiser com a coisa pública? Não. Como que a conduta da administração pública é conduzida, é ditada? Vamos voltar em princípios expressos. O primeiro princípio do LIMP, legalidade. A lei vai dizer o que o agente pode fazer. Lembra disso? Quando a lei vai dizer o que o agente pode fazer, eu já estou dando traços do princípio da indisponibilidade. O agente não pode fazer o que ele bem entender com recurso público, com ato administrativo, com a coisa pública. Ele vai fazer o que a lei disser que ele pode fazer. E quem é a lei? A lei é a vontade popular, expressada pela boca do legislador, boca metaforicamente, né? A lei é a vontade popular. Nós vivemos num Estado democrático de direito, porque o nosso poder é representado, ele é exercido por meio de representação, democracia semidireta. Mais uma vez, pegando emprestado conceitos do direito constitucional. Lá em direito constitucional nós vamos aprender com outro professor aqui do curso, vocês vão aprender que há 3 formas de participação direta do povo no poder: plebiscito, referendo e iniciativa popular legislativa. Plebiscito, referendo e iniciativa popular legislativa são hipóteses em que o povo vai exercer o poder diretamente. Fora essas 3 exceções, nós exercemos o nosso poder enquanto sociedade por meio dos nossos representantes. Então a gente elege um sujeito para falar por nós. Não cabe 200 milhões de pessoas na Câmara dos Deputados, então colocamos lá 513. Não cabe 200 milhões de pessoas dentro do Senado, então colocamos lá 81 senadores para falar por nós. Tá que esqueceram de avisar eles, né, que era para falar por nós, mas tudo bem, no direito é assim, para falar por nós. E eles falam por meio da lei. Uma lógica um pouco reducionista para a gente entender o princípio, mas eles falam por meio da lei. E a lei diz para o agente público que ele não pode, o que ele não pode, o que ele pode e o que ele não pode fazer. E por quê? Porque ele não dispõe da coisa pública. A coisa, e agora eu vou facilitar ao teu lado, a coisa administrativa é pública. É pública e, portanto, está indisponível. Está indisponível para quem? Para quem? Para a administração no sentido subjetivo aqui, né? Para a administração pública. Sentido subjetivo. Então, estou falando de quem? Órgãos e agentes. Órgãos e agentes. Está indisponível para a administração pública, órgãos e agentes. Nós vamos aprender em algum momento que a administração pública tem um negócio chamado poderes, poderes administrativos. Quando eu digo que a administração pública possui poderes, eu estou dando a ela alguns atributos que colocam ela numa situação de desigualdade. Isso você já aprendeu comigo na primeira aula. Os poderes, não aprendemos poderes, mas aprendemos que a administração pública possui algumas prerrogativas que colocam ela numa situação superior. Um exemplo disso são os poderes e os atributos do ato administrativo. Não são os únicos, mas talvez os mais proeminentes. Então, poderes e atributos do ato administrativo. Só que quando vai agir com esses poderes,
A administração pública não pode pesar a mão demais, não pode suprimir direitos fundamentais, não pode agir com excesso de poder, não pode agir com abuso de poder, por excesso ou por desvio de finalidade. Quando eu trago restrições, falo, olha, você tem poderes, mas não abuse, eu estou batendo o martelo e ratificando o princípio da indisponibilidade do interesse público. Quando eu dei o exemplo lá em pessoalidade, você deve se recordar que está recente, lá em pessoalidade, disse que o agente público, era até o Badu, salvo engano, né? Te coloquei como o quê, Badu? Acho que coloquei o Badu como agente da vigilância sanitária, né? Fiscal da vigilância sanitária. Lá em disponibilidade, foi ministrado nessa aula. Quando o Badu escolheu multar o supermercado do sujeito X e escolheu não multar o supermercado do professor, que não possui, inclusive que não existe, mas escolheu não multar o meu supermercado, o Badu discriminou, né? Eu disse isso, violou o princípio da impessoalidade, eu também disse isso, mas também violou o princípio da indisponibilidade do interesse público. A multa é do Badu, é dele, Badu, e ele multa quem ele quiser. O poder de multar é do Badu e ele escolhe quando pode ou quando não pode exercer. A administração pública, os recursos públicos que remuneraram o dia de trabalho do Badu é dele, ele faz o que bem entender deles? Não para todas essas perguntas. E por quê? O que explica isso? Princípio da indisponibilidade do interesse público. O Badu não pode dispor do interesse público, não pode escolher quando vai multar, quando não vai multar, se a lei tiver dito que sempre naquele caso vai multar. Não pode escolher ter poder ou não ter poder, se a lei diz, que ele possui aquele poder. Isso é indisponibilidade do interesse público. Dispor do interesse público é escolher quando atendê-lo e quando não atender. E o agente não tem esse poder de escolha. Ele não escolhe quando vai atender e quando não vai atender o interesse público. Ele sempre deve atender ao interesse público. Você dispõe de coisa particular. Você dispõe de coisa privada. Eu posso dispor do pincel. Eu, como agente público, não posso dispor da coisa pública. Viu como coisa pública, embora a princípio estava estranho, mas agora faz algum sentido? Vamos então para o próximo princípio. Esse aqui traz limitações para o Estado. O outro é o contrário. O outro amplia essa atuação do Estado, esses poderes do Estado. O outro princípio a gente chama de princípio da 2. Supremacia do interesse público, supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público. Vou até pôr aqui, pessoal, limitações. As limitações que o Estado vai sofrer. Aqui as prerrogativas que ele vai ganhar. Supremacia do interesse público sobre o privado. O que eu gosto nesses dois princípios, o que eu gosto de explicar nesses dois princípios, é que o nome deles é quase autoexplicativo, né? Nos dois casos nós temos nomes que se definem. Este princípio diz que quando o interesse público se ver em conflito com o interesse privado, via de regra, prevalece o interesse público. Via de regra. Repito, quando o interesse público está de um lado e o interesse privado está de outro, e eles estão conflitando, um quer uma coisa, o outro quer outra, batendo cabeça. Interesse público, interesse privado. Via de regra, prevalece interesse público. Via de regra, prevalece interesse público. E por quê? Por que o Estado pode mais que eu? Por que a vontade do Estado vai prevalecer sobre a minha? Em regra, pelo menos. Lógica que já foi muito repetida e foi explicada no comecinho da primeira aula. O Estado representa o interesse coletivo. O Estado representa o interesse de toda a sociedade. Não tem por que a minha vontade particular, se sobrepor à vontade de todo mundo. Professor, mas o Estado
vai ter a vontade de todo mundo, o Estado é tão egoísta, esquece uma visão política do direito agora. A gente está numa visão técnica. Se o Estado eventualmente, na prática, no cotidiano, exerce essa supremacia de maneira distinta e este interesse que não atende ao interesse coletivo, isso é um defeito da execução das políticas públicas. Isso tem que ser corrigido por outras vias, inclusive na eleição nas urnas eletrônicas, né? Alternando aí a representatividade da sociedade. Mas para o direito administrativo, o Estado sempre está atendendo o interesse de todos, enquanto o particular está atendendo o interesse particular. É por isso que, e agora já conceituando, é por isso que, quando o interesse particular estiver em conflito com o interesse público, em regra, prevalece o interesse público. Professor, se você disse em regra, eu parto do pressuposto que existem exceções. Pressuposto correto. Então, exceções ao exercício da supremacia. Exceções. 2. Não suprimir direitos fundamentais. Olha, isso não é uma exceção, né? Fica até estranho. Vou até mudar a redação aqui. Se eu coloquei exceção não suprimir, aqui, quando suprimir, né? Ou se suprimir direito fundamental, não haverá supremacia do interesse público. Se suprimir direito fundamental, não haverá supremacia. Por isso que é exceção. Não pode haver essa supremacia. Não pode haver o exercício da supremacia. Exceções. Não pode haver supremacia. Para ficar claríssimo aí no seu caderno. Não pode haver supremacia. Por exceção, eu estou dizendo, não pode haver supremacia se suprimir direitos fundamentais. 2. Se for ato de gestão. Ato de gestão, que a gente chama de interesse público secundário. Muita atenção aqui. Isso daqui é muito interessante. Interesse público secundário. Veja bem, não suprimir direito fundamental. O Estado, quando vai ser supremo, não pode tirar seus direitos fundamentais, não pode suprimir, acabar. Ou você não tem mais direito de ir e vir, você não tem mais liberdade, você não tem mais igualdade, direitos sociais. O Estado não pode suprimir direitos fundamentais, porque direito fundamental, eles são frutos de um processo histórico cumulativo, né? Isso a gente aprende lá na primeira parte introdutória ali de direito constitucional, primeira, segunda e terceira dimensão ou geração dos direitos fundamentais, um processo histórico cumulativo, uma conquista para a humanidade que não pode ser deixada de lado, né, ser abandonada. O Estado não pode retroceder, né, principiologicamente, em nome dos direitos fundamentais, em detrimento dos direitos fundamentais. Né? Não tem como se retroceder em nome, né? Você vai retroceder em detrimento, em prejuízo dos direitos fundamentais. Então, não pode suprimir, pode até restringir o exercício, você pode ser impedido de passar na rua, isso te restringiu um pouco o exercício de ir e vir, você tem que mudar de rua para passar. O que ele não pode é suprimir, acabar com um direito seu, que é um direito fundamental. Pois a conquista que os direitos fundamentais estabeleceram são o tal direitos mínimos, né? Os tais direitos mínimos, aquele contra os quais o Estado não pode, né, se intentar contra, né? O Estado não pode ali violar uma esfera mínima de direitos que nós conquistamos. E isso
tentando superar uma ideia de Estado absoluto, Estado que só exigia, de uma sociedade que nada podia. A nossa preocupação em nunca voltar para esse nível de sociedade se estabelece ali em torno dos direitos mínimos, que são os direitos fundamentais. Segundo exemplo, esse é até mais recorrente, se for ato de gestão. Em algum momento da aula, eu acho que lá também em princípios, dentro de publicidade, quando eu disse que nem todo ato é publicado no Diário Oficial, estava explicando o princípio expresso da publicidade, eu disse que alguns atos são atos interna corporis, ou atos que funcionam dentro da própria administração como uma estrutura, né? Como uma pessoa jurídica. Ato de gestão, mesmo exemplo que eu dei lá em publicidade. Eu disse que o servidor X trabalhava numa sala, uma autoridade superior foi e transferiu ele para a sala, da sala A para a sala B. Esse ato interno, ato de organização da própria administração, que em tese interessa só a ela mesma, é o que a gente chama de ato de gestão. Eu disse que esse ato de gestão lá em publicidade não precisava ir para o Diário Oficial. E aqui eu estou usando ele para outra finalidade. Ele não será exercido com supremacia. Vamos para um exemplo mais cotidiano. Você em casa aí, então, José, né? Eu gosto muito da palavra José, né? A pessoa até ri de mim. José, um José qualquer, José tem um galpão numa cidade X. E eu, administrador público, possuo 50 mil cadeiras em desuso num órgão público X, um órgão grande, né? Deve ter um auditório lá. A gente trocou todas as cadeiras, tá? Cadeira mesmo, assento, trocamos todas as cadeiras daquele órgão, ficaram 50 mil cadeiras ociosas, né? As antigas, né? Trocamos as cadeiras, as antigas ficaram lá. A coisa é pública, indisponível, eu não posso pegar a cadeira e tacar fogo nelas, mesmo não utilizando. Haverá um procedimento específico para desfazer dessas cadeiras, porque eu não disponho da coisa pública. Aí o que acontece? Eu preciso guardar 50 mil cadeiras em algum lugar. Não tem como ficar 50 mil cadeiras. Não cabem 50 mil cadeiras velhas e 50 mil novas. Não cabem. Eu comprei 50 mil novas. Eu administrador de um ente ou órgão público X. Atravesso a rua, vejo que José, lembra de José? Falei agora há pouco. José tem um galpão lindo de frente ao órgão. Eu bato lá na porta, ô José, tudo bom? Tudo bem. Eu queria usar o teu galpão para eu guardar algumas cadeiras aí. Ah, é? É. Aí José diz, tudo bem, o aluguel aqui é 40 mil por mês, né? Um galpão muito bem localizado, né? Muito grande. Eu atualizo esse valor, tá? Conforme a inflação, todo ano. A partir do dia 5, né, 5 dias após o vencimento, eu cobro os juros, tá, do aluguel e tal, assim assado. Esse é o contrato. Se quiser, assina, se não quiser, procura outro galpão para alugar. E o administrador público, não concordando com essa oferta do José, meto o pé no portão, vou cadeira adentro e coloco lá José querendo ou não. Interesse público em conflito com o interesse privado. O interesse do José, de alugar o galpão de um lado, e o meu interesse em não pagar esse preço do outro. Meu não, né? Interesse público, né? Eu só estou falando por ele. Estou falando pelo interesse público. É indisponível, não é meu interesse. Sou um porta-voz desse interesse público. Então, o interesse público de um lado, guardar cadeiras, e o interesse do José de outro. O princípio da supremacia diz o quê? Quando o público conflitar com o privado, por regra, prevalece o público. Aqui se aplica, então, a supremacia? Não se aplica. Por que não? Porque é um ato de gestão. Professor, como é que eu visualizo esse ato de gestão? Você visualiza da seguinte forma: o ato de gestão interessa, em regra, mais a administração. Em outras palavras, palavras arriscadas, não coloque isso em prova, mas em outras palavras, é como se não existisse interesse público. Sabe por quê? Interessa para a sociedade onde é que eu guardo cadeira? Não interessa. Interessa para a sociedade onde é que fulaninho trabalha, se é na sala A, se é na sala B? Também não interessa. Se não interessa à sociedade, é como se não existisse interesse público. Posso afirmar que não existe interesse público? Não posso, porque em todo ato administrativo tem interesse público. Então, como eu vou diferenciar o interesse público que tem supremacia do que não tem? Esse nominho que vem na frente. Este interesse público aqui, eu chamo de interesse público secundário, porque não interessa diretamente à sociedade, interessa mais à própria administração. Interesse público secundário não possui supremacia. Mais um exemplo para a gente fechar dentro do mesmo contexto,
Mesmo contexto, José, galpão, só vou mudar um pouco o exemplo. Esquece as cadeiras em desuso. Vamos imaginar um desastre ambiental, um furacão, um tufão, um tsunami, né? Isso, o mar, enfim. Um desastre ambiental de grandes proporções devastou a cidade. Desastre natural de grandes proporções devastou a cidade. Não tem mais supermercado de pé, o pessoal está machucado nas ruas, um estado de calamidade mesmo alarmoso. O galpão do José é a única estrutura de grande porte que ficou em pé. Tudo está desabado. Nós começamos a receber de outros estados doações de alimentos, toneladas, arroz, feijão, toneladas de alimentos, porque nós não temos comida. A coisa está tão grave que a gente não tem nem comida. Começamos a receber doações. Poxa, esse alimento não pode ficar estocado aqui no meio da rua, vai perecer. A gente precisa acomodar isso num local pelo menos fechado, como um galpão. Ah, mas não tem mais galpão de pé. Não tem um do José. Bate na porta. José, tudo bom? Tudo bem. Eu queria usar o teu galpão, José, para guardar esses alimentos, que toneladas de alimentos. Ou eu faço isso, ou todo mundo vai morrer de fome, né? Porque não tem onde guardar e aqui de fora vai perecer. Aí José fala, só tem meu galpão? Tá bom, é 1 milhão por dia o aluguel. A cada 15 dias eu aumento mais $500 mil. Só tem o meu mesmo, se quiser paga, se não quiser fora, vou trancar o galpão. Eu, novamente, em nome da administração pública, tenho um interesse, José tem outro. Então, a administração pública tem um interesse, José tem outro. Estamos, mais uma vez, diante do interesse público conflitando com o interesse privado. Mas eu te pergunto, haverá supremacia aqui? Ou seja, conflitando o público com o privado, o público prevalece? Posso meter o pé no galpão do José, tirar ele da frente e entrar com comida e tudo, José que se lasque? Posso. Só vou editar o José que se lasca. Não se lasca tanto, né? Se eu quebrei o portão do José, eu vou ter que pagar. Haverá algumas situações aí, isso chama-se requisição administrativa. Então, se eu requisitei o bem, né? Artigo 5º, inciso 24, se não me falha a memória, artigo 5º, inciso 25. Artigo 5º, inciso 25, a requisição. Então, está resguardado a indenização ulterior se houver dano. Eu vou meter pé adentro, vou entrar no galpão de José querendo ou não, porque o interesse público aqui é secundário? Não. O interesse público agora é primário, interessa diretamente a toda a sociedade. José não quiser que eu entre, vou entrar do mesmo jeito, em nome da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Beleza, pessoal? Muito tranquilo esse assunto, muito interessante e muitíssimo importante. Princípios é um assunto que despenca em prova de concurso, vai cair na sua prova, não tenha dúvida. Não entendeu? Reveja a aula com cautela, copie quadro, você vai arrebentar. Grande abraço, até o próximo encontro. Fui!